Deus vê tudo. Mas o que é que o homem vê que Deus não vê? Compadre, eu tenho certeza que você sabe. O que é que o homem vê que Deus não vê, compadre? Não, moço, pra mim Deus vê tudo, tá ligado? Quem foi ele que fez a terra? No caso, ele vê tudo. É ver, ele vê tudo. Rapaz, não sei não, ó. Sabe não? Não. O que é que o homem vê que Deus não vê? Nada. No caso é nada. Aí, comadre. Só você agora. O que é que o homem vê que Deus não vê? Não sei não, ó. Sabe não? Não sei não. É, ele vê tudo. Só se for o nada.